e junto às águas eu descansarei. Porque Ele é o meu pastor e eu não temerei mal algum. Teu cajado e teu bordão me consolam e eu não tenho medo algum. Porque Ele é o meu pastor e eu não temerei mal algum. Teu cajado e teu bordão me consolam e eu não tenho medo algum. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. É isso aí, muito bom. Começamos muito bem o DG ABC Mix de hoje. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria dizer aqui que eu roubei só um pouquinho, só hoje, o estúdio do Diálogo Diário. Um abraço aí pra Marcela por nos emprestar o cenário, porque hoje, pela primeira vez no DG ABC Mix, nós temos mais de um convidado. Então, hoje, pela primeira vez, já começamos com música em outro cenário. E eu tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês, depois dessa sequência aí de feriados. Mas estamos de volta. E para começar o programa de hoje, vamos apresentar os nossos convidados, é claro. Tô aqui do meu lado com a Pérola Sturt, ela que é jornalista e missionária. Isso. Duas coisas juntas, pode ser, tudo bem. Tudo junto. Tudo junto, tudo misturado. Tudo bem, Pérola? Tudo bem, obrigada. Obrigada por participar do Eu nosso que programa. agradeço. E ali nós temos duas pessoas que vocês já viram que arrebentam na música, né? Obrigada. A Thaís e o Tim de Castro, os dois são irmãos. Somos irmãos. Não parece, né? Mas sou. Ah, até lembra, vai. E hoje, gente, nós estamos aqui com esses convidados para falar de um tema muito especial, puxando o gancho que amanhã, sexta-feira, é comemorado o Dia do Evangélico. Então, nós trouxemos aqui 3 jovens que são cristãos, que são evangélicos e que vão falar pra gente o que é ser jovem e ser cristão, né? O que move um jovem cristão e entender um pouquinho mais de tudo isso, entender o que eles vivem, tanto na área da justiça social, também quanto na área da música. Então, para começar o nosso programa, vou fazer a pergunta, gente, o que é ser cristão? Pro outro, Tipo assim, assim, né? Oi, aqui. eu acredito que, na verdade, é praticamente a tradução, né? Você ser o pequeno Cristo, um cristão. Então, nada mais é do que você imitar e ser aquele a quem você tanto ama. Então, ser um cristão é realmente amar a Cristo e ser um pequeno Cristo onde você for. Muito legal. E ser cristão e ser evangélico, tem alguma diferença? Ó, chutei a bola aqui agora. A gente já ficou várias vezes, eu vou falar por mim, a gente fica meio na dúvida em responder, né? Tipo, falar, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu já tive essa crise, assim. Acho que é Ser isso. evangélico ou cristão. Antigamente eu falava, eu sou evangélico. Só que muita gente falou, tá na moda, tá muito na moda esse termo, né? Sou evangélico, a pessoa vai na igreja no domingo, mas não segue uma vida, vamos dizer assim, como a Pérola falou, como um cristão, como um cristinho, né? Seguindo os passos de Jesus na segunda, na terça, na quarta, enfim. Eu acho que a diferença tá mais pelo termo mesmo, assim, mas não acaba sendo, no fundo, a mesma coisa pra mim. Sim.
Eu acredito que também é o evangélico, né? Aquele que crê no evangelho. O evangelho nada mais é, tipo, a própria Bíblia. Então, os evangelhos, nós cremos nos evangelhos, Sim. nós somos cristãos, então tudo acaba se tornando É. praticamente a mesma coisa. Que legal. E agora para saber um pouquinho de vocês, né? Vocês são cristãos, mas como que surgiu esse interesse em ser um cristão? Como você se tornou um cristão? Foi desde pequenininho? Ou você realmente teve algum momento da vida de vocês que vocês olharam e falaram, olha, agora eu conheço Deus? Como que foi? Primeiro você, Pérola. Nossa, essa pergunta é profunda. Porque são muitas histórias, né? É uma vida realmente que você vai desenvolvendo. Na verdade, assim, eu cresci praticamente dentro da igreja. Meus pais são cristãos desde que eu me conheço por gente. Então, eu engatinhei dentro de uma igreja e me envolvi em tudo que... Até a gente estava conversando aqui antes, a gente se conhece, né? Olha que legal, de muitos anos já. E a gente foi se reencontrar agora aqui em São Paulo. Mas eu morava no interior, então... Mas é muito diferente quando as pessoas te apresentam e quando você conhece. Uma coisa foi as pessoas terem me apresentado, que foram os meus pais. Eu sou muito grata a Deus por isso. Mas eu fui realmente conhecer a Deus, assim, quando eu praticamente entrei na universidade e eu descobri um mundo que eu não sabia, eu não entendia que existia, sabe? Isso vamos fazer quase 4, 5 anos já. E Deus começou a me chamar dentro da universidade. Eu tive uma experiência, na verdade a minha irmã teve uma experiência durante a noite, onde ela acorda e fala que sonhou comigo. E eu falo, você tá louca? E logo depois, mais uma noite, ela faz isso de novo. Eu falei, Deus, você tem que falar comigo. E eu tive um sonho incrível, assim, que eu pregava dentro da faculdade e ela tinha tido o mesmo sonho. E que de repente uma luz vinha e tomava todo mundo na sala de aula. E foi incrível, esse sonho foi demais. E naquele dia eu acordei e eu falei, cara, eu tive um encontro com Deus. Minha vida nunca mais foi a mesma. E eu comecei a realmente ouvir Deus dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a pregar numa praça da faculdade. Eu não sabia nada. Tipo, o que eu sabia de Bíblia era aquilo que eu tinha aprendido na escola dominical, enfim. E como que foi a reação das pessoas, né? Porque faculdade é um ambiente onde a gente, por natureza, já sofre alguns preconceitos ou tem alguns desentendimentos. Mas como que foi pra você na faculdade? Assim, eu sempre fui muito envolvida na área de esportes da universidade, então as pessoas, elas me viam diferente, era uma coisa meio louca, assim, né? Elas brincavam, me chamavam de a mãe do rolê, quando a gente ia viajar pra jogar e tal, porque eu nunca fazia nada e ficava cuidando de todo mundo, sabe? Uma vez a gente tava nos Jogos Universitários e o meu apelido foi a Barraca de Moisés, a minha barraca, tipo, umas coisas meio loucas, sabe? A galera entrava drogada assim, cadê a Barraca de Moisés? Aí eu, ui... E aí um dia eu lembro que eu tava dentro do ônibus e nunca foi uma vergonha pra mim. Porque eu tinha certeza daquilo que eu amava e daquilo que eu carregava. Então, tipo, não era uma vergonha. Por que ser uma vergonha eu pregar na minha universidade, sabe? E era aquilo que eu mais amava fazer. E aí um dia eu tava dentro do ônibus nos Jogos Universitários e de repente uma menina muito bêbada, um cara veio assim, oh, você não é aquela menina lá que prega na praça da faculdade? Aí eu, meu Deus. Aí eu, acho que eu sou. Aí ela, mano, eu ia pra igreja, sabe? Mas aí eles começaram a chorar e eu comecei a pregar dentro do ônibus. O ônibus inteiro ficou em silêncio, todo mundo me olhando. Amém. E aí, a partir desse dia, começou a história da Barraca de Moisés, foi pra sempre. Mas as pessoas foram bem receptivas, assim, porque é uma vida, né? E você, paixão por aquilo, atrai as pessoas. Que legal. E vocês, Thaís, Shin, como que foi pra vocês dois? A nossa história, tipo, é um pouco, assim, parecida no começo. Nossos pais são pastores. Então, já facilitou. Cresceu na igreja. já são da igreja, então a gente já começou, a gente cresceu nesse meio, né? Mas eu acho que quando você tem um encontro, todo mundo fala assim, você realmente facilitou mesmo a nossa vida, assim, da gente conhecer. Mas acredito que cada um tem experiência, né? Eu tive a minha experiência depois que eu cresci, que você realmente começa a entender quem é Jesus, como você realmente... Geralmente as pessoas falam assim, quem é filho de pastor, tipo, nunca aceita Jesus. Mas eu acredito que sim, você pode aceitar Jesus sim, pra você realmente conhecer quem ele é, em ter essa experiência com ele. E eu tive depois que eu fiquei adolescente, assim. É claro que eu sempre estive na igreja, nós crescemos na igreja. Então, mas cada um... A gente tem mais um irmão, né, o Thiago. E acredito que cada um teve a sua experiência. Eu também tive a minha experiência quando adolescente. Acho que a diferença é que nossos pais mostraram um caminho pra gente, né? Sim, E eles não trilharam esse caminho, a gente que trilhou. Então a gente teve nossas próprias experiências.
É porque tem muito isso, às vezes, de você ver uma pessoa falando, meus pais me obrigam a ir na igreja, Sim, mas aham. também aconteceu com vocês, de vocês terem esse encontro com Deus Sim. e decidirem seguir esse caminho, né? Isso. Sim. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, porque cada um de vocês atua de formas diferentes, né? A Pérola é uma missionária, eu queria que você primeiro explicasse o que é ser um missionário, mas ela passou... Um ano? Foi um ano, Pérola? A gente estava conversando aqui. 1 ano em Recife. Largou tudo, se formou na faculdade, foi para Recife. E eu quero saber um pouquinho, Pérola, como que foi esse trabalho que você fez lá. Sim. Então, antes da Pérola falar, só para introduzir aqui a Thaís e o Tim, vocês fazem parte de uma banda também, né? Os dois estão aí nessa área musical e a gente também vai falar um pouquinho de como que é escrever essa música cristã, como que é o processo de inspiração. Daqui a pouco vocês falam também. Bom, Pérola, explique um pouquinho melhor o que você foi fazer em Recife. A Pérola voltou essa semana, né? Foi segunda-feira, de segunda para terça-feira. Então fazem poucos dias que eu tô aqui. Mas eu me formei na universidade, né, como eu tinha falado, jornalista por formação, mas ser missionário é aquele que tem uma missão. Então eu entendi que eu tinha uma missão na área da justiça social e que eu precisava ir atrás disso. Mas eu uni muito a minha formação com esse chamado que estava na minha vida, né? Porque eu acredito que todos nós somos missionários, independente de onde nós estivermos. A gente é um missionário, cada um tem a sua missão, enfim. E eu fui para Shores, né? Chama Shores of Grace, nas margens da graça. E O que é, Shores? é uma ONG, uma organização não governamental, fica localizada em Jaboatão dos Guararapes, em Recife, na Grande Recife, né? E a gente tem diversos trabalhos lá. Eu falo a gente porque realmente eu me senti parte daquele lugar, sabe? Eu tenho uma ligação que vai ser eterna com as pessoas que estão lá. E os fundadores são americanos, o Nick Billman e o Rachel Billman. Eles tiveram um chamado de Deus para o Brasil, a história deles é incrível. O Nick veio visitar o Brasil algumas vezes, Deus chamou ele. E quando ele foi ligar para a Rachel para dizer que ele tinha que vir para o Brasil, ela falou, Deus já falou comigo, vamos. Eles pegaram a mala e vieram com os filhos. E eles fundaram essa base e nós temos vários trabalhos lá, que é com as meninas que desejam sair da prostituição, dessa vida, assim. Tem igreja nas ruas, que nós chamamos, que é um tempo que nós temos com as pessoas da rua mesmo. As comunidades, o Holiday, que é como se fosse uma ocupação que existe lá num prédio muito antigo. E muitos outros trabalhos, mas eu fiquei especificamente voltada para a nossa casa de acolhimento, que chama Vila Betânia, onde nós temos crianças de 0 a 17 anos. A gente tem até algumas fotos aí, vou pedir pro Yuri colocar as fotos da Vila Betânia. Sim. Esse dia eu vou falar sobre isso, eu acredito na adoção. Meus bebês. E aí, são quantas crianças, mais ou menos? Olha só, hoje nós estamos com 12 adolescentes e 5 bebês, né? Bebês que eu falo de 0 a 2 anos. Esse já foi adotado. Tem muitos aí que... E como Não que é, assim? Vocês se apegam aos bebês, né? E depois que As eles vão meninas, embora? Os adolescentes. Isso aí foi a nossa última foto, juntas. Pérola tá muito nostálgica difícil. Eu tô ainda. nostálgica, é difícil pra mim ainda. E Pérola, como que acontece depois que as meninas completam 18 anos? Tá. Pra onde que elas vão? Então, muitas delas estão na fila de adoção, né? Só que a adoção no Brasil para o adolescente é muito difícil, é praticamente nula. Então, eu tenho até umas histórias para contar de que nós quebramos estatísticas todos os anos nessa casa. Porque a própria vara da infância, a juíza fala, como que sai adolescente adotada desse lugar? A gente fala, a gente ora muito por isso. Porque na semana passada mesmo, uma adolescente foi adotada e é praticamente impossível uma adolescente ser adotada no Brasil. Todo mundo quer bebê, a fila para bebê é gigantesca, então os bebês eles vão muito rápido, né? Mas quando as meninas elas completam 18 anos, nós temos uma casa de transição, onde elas têm a opção de ir para lá. E lá nós damos seguimento com elas para cursos, universidade, nós temos todo esse acompanhamento desde a casa e até fora. Mas caso elas não queiram ir para essa casa de transição, a gente mantém o contato como pode, né? E os bebês, alguns estão na fila de adoção, outros a família está tentando restituir, porque são diversas histórias. A primeira opção é que haja restituição dentro da família. E a segunda opção é que vá para a adoção. Mas é muito difícil, porque você se apega muito e, de repente, você vê aí e não pode ter mais contato. E o que essa experiência, esse 1 ano, mudou, assim, em você? Olha, eu falo que eu ainda estou tentando descobrir quem eu sou depois desse 1 ano, porque cada bebê que eu pegava no colo, cada fralda trocada, cada ida no médico, seja com as meninas ou com eles, eu descobri que a maternidade realmente está dentro de mim, sabe?
e que eu realmente acredito na adoção, que é aquilo que passou. Eu realmente vi crianças saírem dali, irem para famílias incríveis e terem uma vida assim que você olhava e falava: o que seria dessa criança se ela não tivesse adoção? O que seria dessa criança se alguém não tivesse acreditado nela? Então, eu realmente passei a acreditar na adoção. Acredito que as pessoas precisam conhecer essas casas de acolhimento e ver a preciosidade que existe lá dentro, sabe? São histórias de crianças pequenas que não fazem ideia das famílias que vieram, mas que existe uma nova oportunidade quando você acredita nisso. E eu ainda estou tentando descobrir que eu me tornei. Mas essa Muito pergunta é legal. um pouco difícil. Imagina, muda muita coisa, né? E vocês, Thaís, Tim, vocês já fizeram algum trabalho missionário assim? Ou vocês consideram até mesmo a música que vocês fazem como uma missão? O que é nesse sentido? A gente nasceu num lar que já era de missionários. Não, como a Pérola falou, acho que todos nós, eu creio nisso também, todos nós somos missionários, querendo ou não. Nossos pais foram para Belém do Pará. Eles são daqui de São Caetano, meu pai é de São Caetano, minha mãe do interior. Eles se conheceram em São Paulo, eles foram para Belém do Pará para estudar seminário, né, teologia. E foi quando eu e a Thaís nasceu. Então, meus pais já estavam, eles eram meio novos assim, tipo, tinha 20 anos, 21 anos, e eram novos convertidos, inclusive. Mas eles, acho que já estavam já começando a missão deles ali. Eles foram estudar, e então eu nasci já nesse lar, nesse ambiente. E a gente morava no Maranhão, já é outra cidade, então a gente chegou a morar no Maranhão, a gente formou a banda lá. A Thaís, inclusive, não era da banda ainda, tinha um outro vocalista. Enfim, a gente saiu do Maranhão, veio para São Paulo, então a gente realmente não tem um ponto fixo. Ah, não, a gente está confortável aqui, a gente vai ficar aqui. A gente sabe que Deus pode levar... a gente tem essa consciência que Deus, muitas vezes, já fez o trabalho que ele tinha que fazer aqui, vamos para outro lugar, enfim. A gente viveu sempre assim, minha família viveu muito assim. Então não é diferente pra gente, como você falou, a música também é muito itinerário, assim, né? Legal. E sobre a banda de vocês, há quanto tempo vocês têm essa banda? Qual é o nome da banda? Então, a banda chama DK6, a banda nasceu em 2002, só que era muito diferente do que é hoje, né? O estilo, né? O estilo era muito diferente, cada um tinha seu trabalho, até respondendo a sua pergunta anterior, cada um tinha seu trabalho, assim, eu trabalhava na Secretaria de Saúde. Meu Deus. Eu fazia direito, enfim, e tinha nada a ver, assim, né, com música, mas eu dividia, assim, o tempo com a música, né, com o DK6, com a banda. Chegou um ponto que a gente falou, não, vamos viver só integralmente da música. E aí foi quando eu larguei tudo, não só eu, mas todos os integrantes largaram todo o trabalho, toda a faculdade, largou tudo e viveu só da música. E então, eu até esqueci a segunda pergunta, estava respondendo a primeira praticamente. Não, a gente estava falando sobre a questão da vida de vocês e tudo mais, se isso também é considerado uma missão, você já respondeu, o nome da banda você já respondeu também. Eu queria aproveitar o que você falou agora, nesse sentido de levar como uma profissão mesmo, e perguntar, Thaís, é difícil esse mercado da música? É música gospel que fala? Que pergunta legal. Tô aqui, vou esperar você responder. Aí, Pérola, pode ser também... A Pérola, Não. você canta também? Não, opa, vamos aí, pessoal. Pode ela cantar de mim. Então, também a gente até meio perdi. Na verdade, o termo são músicas cristãs, né? Evangélicas que a gente tava falando. Que realmente todas as músicas que toda vez que a gente vai cantar em algum lugar, vai ministrar em algum lugar, sim, são músicas cristãs. Que falam, sim, de Deus, do amor de Deus, do que Ele faz, do que Ele é. E viver sobre a questão da música, né? Sobre viver disso. Existe muita oportunidade, é difícil. Acho que a música no geral é difícil, né? No geral é difícil já. Mas é algo prazeroso, sabe? Eu acho que quando realmente você tem que amar aquilo que você faz e aquilo que Deus te deu.
Então, eu acredito que se Deus deu isso pra gente, então a gente faz isso com o maior prazer, assim. É claro que, como a gente também estava falando, questão de campo missionário, e qualquer lugar que a gente vai tocar, que a gente vai ministrar, é um campo missionário, não deixa de ser. E, sim, tem os seus lados que às vezes são difíceis, mas é algo prazeroso, sabe? E eu vejo, assim, Deus suprindo todas as coisas. Então, seja em qualquer área, não só na área da música, né? Mas eu acredito que em qualquer profissão, porque não deixa de ser uma profissão também nossa, né? Como músicos, né? Mas é algo muito bom. Que legal. Bom, eu quero aproveitar aqui e mandar um alôzinho pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Gente, mandem as perguntas de vocês. Se você tem alguma dúvida sobre o que é ser jovem, o que é ser cristão, ou qualquer outra coisa do tipo, você pode mandar aqui pra Pérola, o Tim e a Thaís respondendo vocês. E eu quero aproveitar e mandar um abraço pra Rebeca Aragão. A Rebeca Aragão disse: tema irado, façam mais. Pessoal participando aí do sorteio. Gente, sorteio de um par de ingressos pro cinema do Cinemark. Então, você que quer realmente ganhar esse par de ingressos, tem que seguir algumas regrinhas, tá? Primeira regra, você precisa curtir essa transmissão, você precisa compartilhar a transmissão e marcar um amigo seu nos comentários. É muito fácil. Fazendo essas 3 coisas, não é somente uma, você concorre a um par de ingressos pro cinema do Cinemark. Tem muita coisa boa no cinema, muito lançamento, vale a pena conferir. E também o Gabriel Pedro disse: canta meu pastor, já cantamos. Começamos o programa. Gente, Vamos falar sobre essa música, né? Lançamento aí em primeira mão aqui no Diário do Grande ABC. Vocês ainda não lançaram, na verdade. Não lançamos. Inclusive, todo mundo tá perguntando dessa música. Quem compôs foi o Tim. Eu acho que é até legal falar da história, né? Inclusive, você estava falando dos ingressos do Cinemark. Eu já quase falei, peraí, como é que é o negócio? Vocês não valem. Vamos lá. Porque tem uma coisa interessante, uma curiosidade. Eu compus essa música depois de assistir um filme. Sim. Eu assisti um filme... Enfim, o filme contava a história na Segunda Guerra, o Holocausto, os judeus e um casal de um zoológico. Inclusive, o nome do filme é Zoológico de Varsóvia. Um casal, dono desse zoológico, ele viu o que estava acontecendo com os judeus. Eles tiveram compaixão deles. Nem judeus eles eram, mas eles tiveram compaixão e acolheram, acho que 300 judeus no porão da casa deles no zoológico. Isso porque os alemães estavam ali, tipo, trabalhando, invadiram o zoológico, então, ou seja, tinha perigo todos os dias e constantes. Enfim, eu tive compaixão também só de imaginar tudo aquilo que os judeus passaram. E eu imaginei eles naquele porão, eles trocaram o dia pela noite, porque os alemães estavam naquela casa, andavam na casa, enfim. E eu imaginei eles cantando o Salmos 23. Não só lendo, mas cantando um pro outro. Acho que tiveram bastante tempo, porque foram anos assim. Eu imaginei, me coloquei no lugar deles. E... Enfim, a música é Salmos 23, né? E aí eu imaginei eles cantando ou lendo um pro outro. E a música vai ser lançada quando, oficialmente? A gente tá com... Já era pra ter lançado já, mas aconteceu alguns contratempos. Acho que em janeiro vamos gravar. Acho que ninguém tá sabendo. Não tava sabendo. Aqui, primeira mão de novo, yes! Mas provavelmente vai ser ao vivo, na nossa igreja, na Puro Amor. Onde fica a igreja de vocês? Em São Caetano, no bairro Prosperidade. Prosperidade. E provavelmente, então, em janeiro a gente vai gravar ela, provavelmente vai lançar em fevereiro. A gente vai fazer uma live já lançando a música. Então, aqui no programa a gente já tá falando, porque muita gente realmente tá perguntando da música. E a gente só fala assim, vai ser no início do ano de 2019. Então é isso, gente. Legal, bom saber, gente, bom saber. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos voltar. Quais são as maiores dificuldades de um jovem cristão, né? Essa pergunta, o que os movem, o que motiva realmente um jovem a largar tudo? E, na verdade, precisa largar tudo? É necessário largar tudo? Pérola. Na verdade, o largar tudo é muito complexo, né? As pessoas entendem que ser tipo, nossa, eu vou para o campo missionário e vou deixar minha casa, minha família, vou pegar minhas coisas e vou embora. Isso é muito complexo, mas vamos lá.
você não precisa largar tudo, foi o que eu falei. Eu uni muito a minha profissão com o tempo que eu estive na Shores, porque nós conversamos com pessoas diretamente, que são pessoas de, vamos dizer assim, de alto escalão, sabe, na sociedade. Seja prefeitura, governo, para tudo que a gente precisa fazer, ainda mais por se tratar de uma organização não governamental. Então, você às vezes precisa escrever coisas, precisa dizer coisas a algumas pessoas, precisa ir atrás de captadores que deem recursos para o local. E você tem que saber se portar, tem que saber falar, tem que saber escrever. Então, a sua formação muitas vezes traz uma riqueza para esses lugares. Então, você não precisa largar tudo, sabe? E outra coisa que é muito importante, para existir um missionário no campo, precisa existir um mantenedor, que foi o que eu mais vi escassez. Eu conheci verdadeiros heróis, eu conheci famílias inteiras, sabe? Que foram chamadas literalmente para o campo e que vivem da provisão de Deus todos os meses. Eu passei muito por isso, de pequenas coisas, precisar realmente dizer, Deus, eu preciso disso, disso. Você me chamou para cá, então te vira aí. Nessa coisa assim, sabe? Mas é isso que as pessoas precisam entender. Às vezes o teu trabalho sustenta um missionário no campo. E você também é um missionário onde você está, mas financeiramente você está apoiando um projeto que está salvando a vida de uma criança, você está apoiando um missionário que está trabalhando por essa criança. E assim vai. Então, acho que as maiores dificuldades são essas, hoje. E no sentido de, muita gente fala, eu vou começar a ir à igreja, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de ir nas festas. Como que é isso? Vocês podem explicar melhor? Cara, isso é muito... É complexo, de novo, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, sabe? Eu posso tudo, mas tudo me faz bem, tudo é bom, sabe? Tudo, o que agrega pra minha vida, tudo... Pra que eu preciso disso? É a pergunta que você sempre tem que fazer. Por exemplo, eu como missionária, quando eu precisava comprar alguma coisa, quando eu estava no campo, eu falava, eu preciso realmente disso? Ou eu tenho? Sabe? Então, não é largar tudo, não é parar de beber, não é parar de fumar, não é isso. Mas é simplesmente querer agradar o coração de Deus. E com isso, quando você menos percebe, você já parou de fazer algumas coisas que não agregavam na sua vida. Então... É muito mais agradar o coração de Deus, agregar valores à sua vida. Eu acho que se a gente parar para pensar, o nosso Criador, nosso Pai, Ele quer nosso bem. Então, se Ele quer nosso bem, o certo seria a gente conhecê-lo. Então, a gente conhecendo, a gente vai saber o que é melhor pra gente. É só complementando o que a Pérola falou, mas é isso mesmo, cara. Acho que se a gente conhecê-lo, a gente vai saber porque a gente a gente se acha maduro, mas a gente não é, né? A gente quebra muita cara, achando que tá fazendo as coisas certas. E quem vai saber qual o caminho certo, o que fazer, o que não fazer, é Deus. Isso é a nossa crença, né? É isso que a gente acredita. Então, nada melhor que conversar com Ele em oração, ler a Bíblia. Eu acho que aí a gente vai conseguir quebrar menos a cara. Legal. Thaís, a gente estava conversando, né, em off, nos bastidores, e você teve uma oportunidade muito legal recentemente, que foi cantar num evento muito grande. Queria que você explicasse um pouco o que foi essa oportunidade, de onde surgiu isso, e o que é esse ASO, esse evento que você cantou. O ASO é digamos que é uma conferência, né? Durante um evento, durante um dia todo, num sábado. Foi num sábado até. E foi um convite, primeiro de Jesus, que Jesus usou a Priscila Alcântara, para poder me convidar. A Priscila Alcântara, ela organiza esse evento. Isso. Então, foi muito legal. A gente não participou durante todo o evento, a gente estava em uma viagem. Chegamos às 4 horas da tarde e a gente participou até o final. E esse evento foi muito louco, foi muito de Deus, foi no ginásio do Ibirapuera. Nossa, quantas pessoas tinham lá? Nossa, não sei, acho que, sei lá, tinha 7.000, 8.000 pessoas, tinha muita gente. Tinha bastante jovens, assim, então teve teatro, teve vários cantores lá, tipo, cristãos, assim, que também são os nossos amigos em Cristo, foi muito louco. E o convite... Foi muito louco também, porque primeiro ela teve um sonho, ela teve uma visão comigo, no sentido que Deus falou com ela para eu participar do pré-ASO, que foi numa sexta-feira.
E aí eu não pude participar porque eu tinha um casamento de uma amiga minha. E aí passou uma semana, acho que 2 semanas depois, ela falou que teve um sonho e que nesse sonho, no final do evento, eu fazia um espontâneo com ela. Ela cantava uma música e eu complementava a música dela, né? Criando na hora a música. Na hora. Então a gente não ensaiou nem nada. E aí eu cheguei no ASO e ela falou assim, você quer ver alguma música pra poder a gente cantar e tal? Eu falei, não, se você sonhou, se Jesus falou com você, então deixa fluir. E muita gente achou que a gente tinha ensaiado, tipo, nossa, que legal, e realmente eu fiquei nervosa, claro, porque aquele mundo era de gente. Mas eu falei, Jesus, o Senhor me colocou aqui, então vamos lá. E foi muito louco, assim. Ela não fez apresentação de nada, tipo, Thaís, tal, porque realmente foi no momento da ministração e ela só deu um toque pra mim, eu entrei. E foi realmente no final do evento. Foi muito louco, assim. Tem um vídeo aí, vamos assistir o vídeo da Thaís. Nossa, que legal. Foi muito E como louca. que é isso de criar uma música na hora, uma música espontânea? Da onde que vem a criatividade? Quero aprender, pode me ensinar já. Inclusive, teve uma hora que eu comecei, sei lá, vinha a letra na minha cabeça na hora, teve um momento lá. Inclusive, teve pessoas que perguntou, nossa, e aquela música, de quem é? Eu falei, não é de ninguém, foi Jesus mesmo que me deu na hora, eu não sei. Depois eu fiquei, nossa, que música eu cantei? Mas é muito louco, assim, porque você realmente tem que ficar atenta. É claro que tem toda a questão, né, do Espírito Santo, de Jesus ali na hora, conduzir todas as coisas, mas também tem que estar ligado, né? Porque ela cantava e na hora que ela parava, eu continuava o que ela estava cantando e eu ia para uma outra música. E você lembra o que você cantou? É possível reproduzir isso? Não, eu lembro. Lembro, sim. Não, assim, da ordem em si, mas eu lembro. Não lembro que música ela estava cantando para eu poder entrar. Mas eu lembro, assim, vagamente das coisas, assim, que a gente presenciou. Antes mesmo da gente, tipo assim, de cantar. Antes do que a gente viu lá. E é muito, muito legal, assim, você vê tantos jovens, tanto, tipo, assim, adolescentes. A galera, tinha muitas famílias lá também. Buscando a Deus, sabe? Com todo mundo com o seu propósito, todo mundo, sabe, querendo mais aquilo. E ainda mais um evento que foi durante o dia todo. E você poder presenciar isso e você viver isso também. E buscar isso é muito bom, foi muito gostoso. Bom, gente, nós já estamos há 30 minutos aqui no programa. Passa bem rapidinho, porque a passa. gente fala bastante. Mas eu terei que encerrar o programa de hoje. Antes disso, eu queria convidar todo mundo de casa, realmente, para conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um deles, conhecer um pouquinho mais sobre o que cada um deles faz nas redes sociais. Então, eu vou passar a palavra agora para Pérola. Pérola, suas considerações finais, o que você quer deixar de recado pessoal em Minhas casa? considerações finais, então, qual câmera aqui? Essa aqui, opa, vamos lá, contato@vilabetania.com. Se você quiser saber mais sobre o Vila Betânia, nossa casa de acolhimento, quiser participar, apadrinhar, a gente está lançando um programa de apadrinhamento anual, então manda um e-mail lá que eles vão te responder, também no Face, Instagram, Vila Betânia e Shores of Grace, e também se quiser entrar no meu, lá tem todas as informações, tá bom? Muito obrigada mesmo, Obrigada tô muito a você, feliz. a gente aprendeu bastante aqui hoje, então vamos realmente acompanhar e apoiar esse trabalho da instituição do Shores of Grace. Nome chique, né? Shores of Grace. Bom, Thaís. Bom, se quiser acompanhar a gente nas redes sociais da banda, né, que é @DK6oficial, e lá também pode mandar também direct pra gente, questão de manter contato. Também tem o nosso, né, que é @Thaís de Castro. E tem do Tim. Tim Castro.
É isso. Tinha sucinto, né? É. Ah, que bom. Vocês têm agenda pra fazer shows? Vocês fazem shows? Sim, a gente tem agora, no início de dezembro, a gente vai para uma cidade de Piraju. É a primeira vez que a gente vai estar lá. E Depois a gente vai ficar. Vai ter umas fériasinhas de agendas, né? A gente vai ficar produzindo a música. Meu o pastor. pastor. Ah, é, meu pastor, gente. Vamos ficar ligados. Quero ver esse lançamento. E pra finalizar, enquanto aqui a gente vai se despedindo, mais uma música, por favor. Por favor, a gente se despede assim da GBC Mix. A gente se vê na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, tá bom? Bom, agora a gente fica com música. Vamos só ficar quietinhos, só ouvindo aqui a voz desse anjo, Thaís. Obrigada, pessoal. Tudo que eu preciso